Fala pessoal, como vocês estão? Muito bem, aqui é o João. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que eu faço comigo mesmo, né? E assim, eu acho que é muito válido para todo mundo que está passando por um processo assim de construção de algo, construção de uma carreira, estudando para vestibular, estudando para concurso, estudando para, sabe, essas coisas que muitas vezes a gente se pega muito ansioso, muito aflito, muito nervoso com algumas coisas e a gente tem que dar um jeito de se acalmar. Essa é a verdade, entendeu? Porque a vida não permite muitas vezes que a gente deixe nossas emoções trabalharem por si só, né? Deixa as nossas emoções aí ao vento, entendeu? E entendendo assim que a gente precisa saber controlar e precisa saber trabalhar com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e tudo mais, eu quero trazer um pouquinho dessa ideia aqui que pode te auxiliar bastante, beleza? Peço perdão aí pelos barulhos aqui na minha casa, tá tendo uma reunião aqui, mas enfim, antes de tudo, né, meu nome é João Pedro, sou enfermeiro formado pela ESCS, faço medicina na ESCS também, sou professor há mais de 4 anos e esse aqui é meu canal em que eu falo sobre estudos, organização, mentalidade, foco, disciplina, falo sobre tudo isso, tudo que é necessário pra gente alcançar um sonho e eu trago muitas reflexões aqui pro canal, muitas técnicas também, e esse aqui é uma reflexão, uma técnica que eu quero passar pra vocês, que eu acho que faz muito sentido, ela é baseada em um versículo bíblico e eu já vi algumas coisas sobre isso também e eu faço isso comigo também muitas vezes, sempre. Talvez não, sempre não. Mas de uma forma bastante comum, por assim dizer, né? Não é sempre, não é todo dia, mas principalmente em momentos que eu tô um pouco, cara, ansioso, eu me trato dessa forma aqui e eu faço isso que eu vou falar pra vocês, beleza? Antes disso, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e vamos aí partir pro vídeo. No Salmos 42, no versículo 5, ele fala assim, Davi, né? Ele fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Em mim, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. A grande ideia aqui é que Davi estava falando com quem? Entendeu? O salmista aqui, ele está falando com quem? Por que está abatida, ó minha alma? Ele está falando consigo mesmo, entendeu? Ele está falando consigo mesmo. Cara, isso pode transformar a sua vida, você falar com você mesmo, você conversar com você mesmo. Muitas pessoas, por que muitas pessoas precisam de terapia, precisam falar sobre algumas coisas? Porque elas precisam expor algumas ideias, e muitas vezes só consegue fazer isso com outra pessoa ouvindo, né? Outra pessoa ali e tal. E tudo bem, isso é muito válido, isso é muito bom também. Mas quantas vezes você já conversou consigo mesmo? Quantas vezes você já falou pra você mesmo algumas coisas que estavam te afligindo? Quantas vezes você já parou ali um momento da sua vida pra conversar consigo mesmo? Pra esclarecer algumas coisas, pra dar uns puxões de orelha em você mesmo, né? Geralmente quando eu falo comigo mesmo é sempre nesse contexto assim de João, por que você tá fazendo isso? João, por que você tá fazendo isso, João? Você sabe que você não pode perder tempo nisso aí. João, você sabe que você tem que estudar, por que você não tá estudando? João, isso aqui é mais importante agora, depois você faz isso, entendeu? Sempre, sempre, em todo o contexto assim da minha vida, que eu trabalhei autodeclaração, né, o conversar consigo mesmo, foi nesse contexto assim de correção, de rota. João, por que você tá se sentindo assim? Cara, você tá na sua cama, tranquilo, em paz, tem algum lugar mais seguro que esse? Sua família tá bem, seus pais estão bem, por que você tá se sentindo assim? Só porque vai ter uma prova? Acabou aqui o espaço do meu celular, mas a ideia é assim, quantas vezes você conversa consigo mesmo sobre as coisas que você precisa fazer, entendeu? E conversar consigo mesmo é muito válido. E ele vem... Se você nunca fez isso, se você nunca aplicou isso, cara, você para ali 10 minutos, você não vai perder... Cara, você não vai perder seu dia por causa disso, ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? Cara, você para ali 10 minutos pra você conversar consigo mesmo sobre um tema que tá te afligindo, alguma coisa que tá te fazendo mal, entendeu? Ou alguma coisa que, pô, foi muito marcante pra você, mas você não compartilhou com ninguém ou tal. Separa esse momento pra você conversar com você mesmo. Existe uma prática também chamada autoescrita, que consiste exatamente em você escrever tudo aquilo que você queria falar. E eu acho que dá pra combinar os dois. Dá pra você conversar consigo mesmo e ir anotando algumas coisas também, entendeu? Ir anotando algumas coisas, algumas ideias, algumas reflexões, algumas chateações, sabe? Faça isso. Isso vai ser tão bom pra sua mente. Porque, cara, muitas vezes a gente acha que sabe muito das coisas, entende muitas coisas, e talvez isso é até verdade, mas eu sinto que muitos conhecimentos e ideias ficam meio que passando pela nossa cabeça, assim, como se fossem ventos, sem direção. Mas uma vez que você separa um momento aqui, cara, que é só para aquilo, você consegue organizar as coisas, entendeu? Em pastas na nossa cabeça. E eu acho que isso é extremamente válido, entendeu? Então, cara, experimenta fazer isso em momentos que você tá muito ansioso, você tá muito nervoso, você tá muito, cara, tarefado, muito compromissado, assim, comprometido com várias coisas.
busque fazer isso, busque separar um tempo na sua agenda para conversar com você mesmo, para organizar algumas ideias, preparar algumas coisas, preparar alguns entendimentos. Pense em fazer isso, porque vai fazer muito bem para você. É algo que eu faço comigo, de uma forma muito boa, baseada nisso aqui. E vocês podem pesquisar mais sobre isso também. Mas é essa ideia que eu gostaria de passar no vídeo aqui para vocês, entendeu? O poder da autodeclaração. E como conversar consigo mesmo pode transformar a sua vida, beleza? Apliquem isso e vejam o que vocês acham, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se você tem interesse no meu e-book sobre como trabalhar e estudar, entendimento necessário para transformar as barreiras da vida e alcançar um sonho, naquele e-book ali eu sintetizo a principal ideia, cara, que me fez ser aprovado em medicina mesmo trabalhando e estudando, algo que é realmente maravilhoso, assim. Eu só consegui porque eu apliquei parte daquilo que eu falei naquele e-book, né? Eu apliquei aquilo ali como base para construir algumas coisas muito maiores, mas naquele e-book ali eu sintetizo, cara, eu acho que é um dos principais segredos da minha aprovação mesmo com tantas coisas, beleza? Tá ali naquele e-book. Se você tiver interesse, é só olhar o link da descrição que a gente troca uma ideia. E sobre as vagas de mentoria, né? Eu tô com uma lista de espera aí, que eu já tô conseguindo atender, encaixar algumas pessoas em alguns momentos da semana aí, que estão mais livres, beleza? Mas se você tiver interesse, é só dar uma olhada no link da descrição também. Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Valeu!